Vamos lá, meus caros alunos, senhoras e senhores, vamos dar continuidade aqui no nosso programa. A nossa aula hoje ela tem uma especialidade, né, que ela vai englobar a semana de 14 de junho até a semana de 30 de junho. E aí daí então nós vamos entrar de férias, vai terminar o primeiro bimestre e a gente só retorna em agosto. Vamos continuar trabalhando o capítulo 3, digestão e nutrição. E hoje nós vamos trabalhar o controle da ação digestiva, a nutrição e saúde, que estão lá na página 65 até a página 75. Então ela vai ser um pouquinho mais demorada devido a ela ter que englobar essas 2 semanas aí. Senhores, nós estudamos lá na última aula o sistema digestivo. Vocês viram que o sistema digestivo, então, ele é composto pela boca, e lá na boca já tem algumas ações, né? Nós temos as glândulas salivares, e nós temos também outras glândulas que nós já vamos ver mais adiante. Depois da boca, a faringe, que é aquele órgão que pertence tanto ao sistema digestivo quanto ao sistema respiratório, e aqui dá para vocês verem depois a ação da epiglote e da glote fechando, que eu tentei explicar na última aula. Depois o esôfago, e aí lá depois do esôfago o estômago. Quando o alimento vai para o intestino delgado, ele tem a ação de dois órgãos, que são órgãos acessórios, anexos, que a gente chama, que é o fígado, que vai produzir a bile, e o pâncreas, que vai produzir o suco pancreático. E depois então ele vai para o intestino grosso, e aquilo que não é aproveitado segue pelo reto, sai através do ânus. A ação digestiva, senhores, ela ocorre da seguinte forma. Vamos ver nos glicídios. Você sabe que os glicídios é sinônimo de carboidrato. Olha a imagem aqui. Eu tenho um polissacarídeo. Quantas cadeias eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então é de 2 ou mais, eu chamo de polissacarídeo. Então o que é que vai acontecer nas enzimas digestivas? Ela vai entrar no polissacarídeo, vai quebrar e ele vai ficar em 2. Aí o nome já não é mais polissacarídeo, já é disacarídeo. E depois então ela quebra novamente, eu estou falando de enzima, tá? Nós já estudamos. E vai sobrar apenas um que a gente chama de monossacarídeos, ação digestiva nos carboidratos. Ação digestiva nos lipídios, senhores. Eu tenho aqui o que eu chamo de lipídios complexos, que a gente chama de triglicérides, triglicerídeos, alguns livros, e assim vai. Vamos chamar aqui de triglicérides, tá? E aí então a enzima age sobre os triglicérides. Vai transformar ele em quê? Nos ácidos graxos, os ácidos gordos, em alguns livros você vai encontrar graxo, até que ele chegue no glicerol. Então ele vai transformar tanto em ácidos graxos como em glicerol, que é então a digestão dos lipídios, que são as gorduras. Digestão das proteínas, senhores. Aqui nós temos a proteína mais complexa. A enzima está agindo aqui, quebra em moléculas menores, que a gente chama de peptídeos. E esses peptídeos são quebrados em aminoácidos, que é a digestão final das proteínas. Então veja bem, o que é que nós temos lá na boca, senhores? Nós temos as glândulas sublinguais, que ficam abaixo da língua. Nós temos as glândulas submaxilares, que vão ficar abaixo da maxila, e nós temos as glândulas paróditas, que vão ficar mais atrás, que são, em alguns livros você vai ver chamar de paratireoide, tá? Como é que ocorre? O alimento chegou aqui, ó, é misturado na saliva, vocês viram lá que tem ação química e ação mecânica, né, digestão química e mecânica. Aí vai ter então a digestão química, que é a saliva, nós vamos ver lá que ela tem uma enzima chamada de pitialina ou amilase salivar, nós vamos ver mais à frente. Mais a ação dos dentes e da língua, que já é uma ação mecânica, porque é de movimento. Mastigou, ensalivou, vira bolo alimentar. O que é que ocorre? Você vai deglutir, ou seja, engolir da boca. O que é que tem na boca, senhor? Qual é o suco digestivo da boca? A saliva. Qual é a enzima digestiva da boca? A amilase salivar. Alguns livros você ainda encontra a palavra pitialina, mas ela está cada vez mais escassa. Então hoje é amilase salivar. Então tá aqui, ó, o amido é um tipo de carboidrato. A amilase salivar, então, taca esse amido, isso aqui vocês estão vendo, é um polissacarídeo, de lá do início da aula. Quebrou, disacarídeo. Como eu estou falando aqui do amido específico, esse disacarídeo é chamado de maltose. Então aqui, essa é a ação digestiva que ocorre na boca. Aí o que é que ocorre? Virou o bolo alimentar, deglutiu. Aqui, ó, você consegue ver aqui a epiglote, fechando a glote e permitindo que o alimento então passe pelo esôfago até chegar no estômago, sem que ele então entre para o sistema respiratório. Então esse bolo alimentar ele é empurrado e vai para o esôfago. Lá no esôfago, lembra que eu falei dos movimentos peristálticos? Olha essa figura aqui, ó. Ela está te mostrando benzinho o movimento peristáltico. Ele vai fechando e vai empurrando.
Então, cada vez que ele fecha, ele vai empurrando até que ele consiga chegar com esse bolo alimentar no estômago. Então, esse bolo alimentar vai ter que atravessar todo o esôfago só com movimentos peristálticos, que é ação mecânica até chegar no estômago. Aqui é o estômago, senhor. Chegou no estômago, essa válvula que ela vai ligar, essa porção que vai ligar o esôfago no estômago, eu chamo de cárdila. Então, ela vai ligar, depois quando eu tenho a ligação ali, o final do estômago que já vai ligar com o intestino delgado, eu chamo de piloro, tá? Então, não esqueça esses nomezinhos aí que às vezes são importantes no Exame Nacional de Ensino Médio, tá? Então, o que é que ocorre aqui no estômago, senhores? Lembra que o bolo alimentar chegou no estômago por movimentos peristálticos, ação mecânica. Depois ele vai ter uma ação química aí, quem é? Ácido clorídrico mais enzimas. Lembra que eu falei desse suco gástrico, que ele é completamente ácido, né? Então, olha a figura que está à tua esquerda. Vê, o bolo alimentar, ele vai chegar no estômago, ele vai ter que ser misturado, ou seja, vai ter que ocorrer uma digestão dele. Se você olhar o piloro aqui, está fechado, esfíncter pilórico. Aqui ele continua fechado, porque eu estou formando o quimo, que é aquilo que eu expliquei para você na outra aula lá, que depois vai transformar em quilo lá no intestino delgado. Então, quando ele está totalmente transformado em químico, ou seja, já misturado com as enzimas digestivas e o suco gástrico, é que ele vai, então, ascender e vai para o intestino delgado. Então, o que é que eu tenho no estômago? No estômago eu tenho um suco digestivo, que eu chamo de suco gástrico, que é aquele suco rico em ácido clorídrico e enzima. Qual enzima que age? A protease, que é também chamada de pepsina. Protease vem de quê? Proteína. Então, é a enzima que quebra proteína. E também eu tenho as lipases, de quê? De lipídio. São as enzimas que vão agir, então, sobre os lipídios. Veja bem aqui do lado, ó. Do teu lado direito, tem aqui, ó, os lipídios. A lipase agindo nos lipídios vai quebrar em quê? Em ácido graxo e glicerol, que nós já estudamos ali no slide anterior. Aqui da proteína, ó, a pepsina ou a protease vai agir sobre a proteína e vai quebrar ela em peptídeo. E depois o produto final são os aminoácidos. E aí então eu chego no intestino delgado. Aqui no intestino delgado então eu vou ter a primeira porção dele chamada de duodeno, depois eu vou ter no meio dele o jejuno e depois eu vou ter lá para o final dele o íleo. Então ele tem 3 porções, duodeno na comunicação com o estômago, que é através do piloro, né, do esfíncter pilórico, que nós vimos até agora, depois os jejunos e, por fim, o íleo, que já vai comunicar lá com o intestino grosso, tá? Essas glândulas anexas que eu te falei, que é o fígado e o pâncreas, lembra lá, o fígado produz quem? Produz a bile na vesícula biliar, que é aquele fel que eu falei para vocês. E o pâncreas produz quem? Suco pancreático, que também, quando eles vão se misturar, suco pancreático, a bile e mais o suco entérico, que é do sistema do intestino delgado, aí então ele vai deixar de ser quimo e vai virar quilo. Tá? Então veja bem aqui a ação. O que a bile faz, senhores? Você não tem lá na tua casa o detergente? Quando você precisa tirar alguma gordura, você passa aquilo na esponja, o detergente da esponja, a gordura sai com mais facilidade? O detergente ele tem uma função de quebrar a gordura, assim como a bile. A bile, a função dela é exatamente essa. Ela não é uma enzima, ela não possui nenhum tipo de enzima, mas ela é fundamental na divisão dessas gorduras, porque ela vai transformar essas gorduras em partículas pequenas, fazendo uma emulsão de lipídios, de gordura, para ajudar isso na digestão. E ela também vai ajudar a neutralizar a acidez do quimo, que ele está ácido lá do suco gástrico, e vai permitir então que essas enzimas elas possam atuar em cima desse bolo alimentar, que agora vai ser chamado de quilo. Lembrem disso. Então veja bem aqui, intestino delgado, a digestão, quimo, bile vai agir. Agir para quê? Para quebrar a gordura. Suco pancreático vai agir com enzimas digestivas. Suco intestinal vai agir também com enzima digestiva. Tudo digestão e ação química. E mais os movimentos peristálticos, que é a ação mecânica, esse quilo então vai ser transformado e vai ser absorvido pelo organismo. Olha aqui o produto final de cada um deles. Preste atenção bem nessa figura aqui, ó. O intestino delgado, o que é que eu tenho? Suco digestivo, suco pancreático mais suco intestinal. Lembra que tem a bile aqui no meio também. Quem são as enzimas? Amilase vai agir sobre quem? Amido. Protease vai agir sobre quem? Proteínas. Lipase vai agir sobre quem? Lipídios. Maltase vai agir sobre quem? Uma açúcar chamada maltose, que é um carboidrato. Peptidase vai agir sobre peptídeos, que é uma proteína. Ó aqui. Então, amido, quando eu falo de amido, eu estou falando de um carboidrato, de um glicídio.
amilase, transforma em maltose, a maltase já é outra enzima, vai transformar em glicose, produto final. Proteína, a protease transforma em peptídeo, depois as peptidases transformam em aminoácidos. Lipídio, a lipase transforma em glicerol, mais ácido graxo. São os produtos finais de cada um. Se eu te perguntar lá, qual é o produto final do carboidrato? Glicose, ou os açúcares em geral. Tem a glicose, maltose, frutose, lactose, galactose e assim sucessivamente. Qual é o produto final das proteínas? Aminoácido. Qual é o produto final dos lipídios? Ácidos graxos e